bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, saudações geográficas. Vamos então dar... Então, como eu havia dito, nós estamos ainda no módulo 6, né? Vocês podem encontrar esse conteúdo indo na página 7 a 12. Nós vamos continuar falando aqui sobre a hidrosfera. Nós falamos no outro vídeo a respeito dos oceanos, né? E agora nós vamos falar dos mares, dos rios e dos lagos. Vamos lá então. Bem, os mares são um pouco diferentes dos oceanos. Eles são menores, mais rasos que os oceanos. Eles possuem maiores variações de salinidade, né? E sofrem maiores influências dos continentes. Por isso ele pode apresentar, inclusive, coloração diferente do oceano, né? Então, quando a gente diz que o mar e o oceano é a mesma coisa, ela não é. A salinidade é diferente. Nós temos também o movimento dos oceanos. Quando nós vamos à praia, percebemos que as águas dos mares estão em constante movimento. Esses movimentos são as ondas ou vagas, as marés e as correntes marítimas. Vamos ver cada uma delas. Ondas ou vagas, elas são causadas pelos ventos, né, que percorrem pela superfície. Quando essas ondas encontram locais mais rasos, elas se desmancham, causando o que a gente chama de arrebentação. Então você vai olhar essa imagem aqui, ó, quando ela vem de lá, né, temos as ondas sísmicas também, né? Essas ondas sísmicas são provocadas quando ocorre um terremoto, né, quando existe um movimento tectônico no interior da Terra, e aí quando essas placas tectônicas se encontram, ela movimenta uma grande massa de energia, e se a água estiver por cima, olha, ela vai movimentar a grandes distâncias. Então você vai ver aí que ela vai ter uma viagem continental, né? Vai viajar aí a mais ou menos a 600 km por hora. Então é uma velocidade muito grande e uma massa de água que é muito grande também que é movimentada. É claro que isso vai depender do movimento tectônico, né? Do movimento da energia que é emanada do interior das placas. Então, o segundo movimento é o movimento das marés. Elas são movimentos verticais causados pela atração da Lua e do Sol, né? Que a Lua tem um movimento em torno da Terra, translação, e a Terra tem um movimento em torno do Sol. Quando essas águas sobem, ocorre um movimento conhecido como maré alta ou pré-mar. E quando as mesmas águas descem, teremos a maré baixa ou baixa-mar. Quando a gente olha, por exemplo, a imagem aqui embaixo, nós não estamos mostrando o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Mas como a Lua tem maior influência, vocês vão ver que tem um momento que ela está mais distante, né? E tem um movimento que ela está mais próximo. E essa atração, esse momento de atração. O terceiro, então, seriam as correntes marítimas, que elas são correntes de água que correm dentro dos oceanos e mares, como se fossem verdadeiros rios, né? Levando água fria das regiões polares para as temperadas e vice-versa. Além de fundamental na regulação das variações climáticas, elas apresentam uma grande importância econômica pela grande variedade de cardumes de peixe que podem ser aproveitados na atividade pesqueira.
Então, eles são fundamentais, né? Você vai ver a diferença, por exemplo, os pescadores conhecem os locais onde há ocorrência dessas correntes, que é como se você tivesse um movimento próprio do oceano ali, diferenciado das demais. Outra coisa que é interessante, ele vai ter salinidade e temperatura diferentes também, quando você tem uma área de correntes marítimas. E aí algumas embarcações, por exemplo, pegam o embalo, né? As caravelas, quando iniciaram o processo de navegação pelo Oceano Atlântico, em grande parte os equívocos históricos que ocorreram aqui é porque eles pegaram correntes marítimas que eles não conheciam, pegaram uma velocidade maior aproveitando essa corrente e chegavam a lugares diferentes do que eles pensavam, né? Porque eles ainda não tinham assim a navegação muito bem definida ainda. Mas hoje isso já está muito claro, né? E hoje nós temos os navios também a motor, né? Que já não precisam necessariamente das correntes. Mas é claro, as correntes ajudam na navegação quando ela viaja no sentido, né, em que ela está se movimentando. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como essas correntes são. As correntes frias vêm dos polos, olha, essas que tem azul, né? Então elas entram em contato na área tropical, aquecem, movimentam, né? Aqui você vai ver a corrente equatorial, que é uma corrente quente, né? Nós temos corrente fria aqui. E essa corrente fria que atinge aqui, que é a corrente de Humboldt, né? Que ela vem aqui e abastece, por exemplo, a região sul da América do Sul, onde está o Chile, né? E aí é muito importante porque essas águas frias aqui, por exemplo, elas são adequadas para a atividade pesqueira, né? As águas frias têm uma maior quantidade de variedade de cardumes do que das correntes quentes. E aí, por isso, o Chile também é muito conhecido pelo potencial pesqueiro que ele possui. E não é à toa, né? Justamente por causa de uma corrente fria, que é a corrente de Humboldt. Aqui nós vamos ver também uma outra corrente quente, por exemplo, que sai daqui da região equatorial e vem para a região da Europa, né? Essa corrente aqui, ela vai minimizar o frio rigoroso que ocorre na região da Europa. Então é para você ver como elas são importantes em todos os sentidos, né? Elas são reguladoras de elementos climáticos, né? De áreas climáticas importantes, porque elas vão minimizar o rigor, por exemplo, do frio, né? Aqui que a gente está colocando uma corrente quente que diminui o rigor do frio. Com a redução, com as águas continentais, perdão, nós vimos as águas oceânicas e agora nós vamos ver as águas continentais, né? Formada essencialmente, principalmente aí pelos rios. Começando, o conceito que nós temos dele, né, são cursos de água doce que correm por uma porção de terra chamada de leito, ou calha do rio, né, que é por onde percorre, é o caminho por onde o rio percorre. Geralmente eles nascem em áreas mais altas, provenientes de uma fonte, que a gente chama de nascente. O rio pode ser formado pelo derretimento de neve, então ele teria um regime nival, ou pelo acúmulo das águas das chuvas, né, que a gente chama então de pluvial, né, regime pluvial. Ou de nascentes, que são saídas de água que se acumulam no subsolo. Então, quando você tem uma grande quantidade de água acumulada no subsolo, ele aflora. E aí esse afloramento faz com que ele forme o famoso olho d'água, né, e esse olho d'água vai dar origem então a um lago, a um rio, né, a um igarapé, dependendo do seu potencial. Mas em grande parte eles vão então aflorar e vão percorrer pela superfície. Essa é a característica de um rio. Vocês estão vendo aqui a nascente do rio Amazonas. Olha aí, ó, que interessante, lá fora de uma área rochosa, de uma montanha rochosa, do derretimento da neve. Interessante, né? Então você vê um rio que tem áreas em que você atravessa, ele tem quilômetros de um ponto a outro da margem. E aqui você pode atravessar, tomar um banho como se fosse um chuveirinho, né? Bem interessante.
Então aí você vê como é que percola o rio, né? Ele passa isso pela superfície da terra, provocando erosão, transportando sedimentos, né? Trazendo nele formas de vida que são interessantes para a vida humana e a vida animal, né? Porque ele vai abastecer de alimentos dos mais diversos tipos, né? E aí o rio tem uma enorme importância. Então, como eu havia dito, os rios são importantes agentes transformadores do relevo, né? Eles vão desenhar, moldar a parte externa. Eles podem ser classificados em perenes, que são rios que não secam, né? Ou rios temporários, também chamados de intermitentes, pois esses secam durante a época do verão, né? Época de seca ou de estiagem. Os rios podem ser de planaltos ou de planícies. Os rios de planície são mais calmos, mais tranquilos, mais superficiais, e com isso eles ajudam, contribuem bastante para a atividade da navegação. Enquanto os de planaltos, eles são mais apropriados para o desenvolvimento da energia elétrica, né, produção de energia hidrelétrica. Muito bem, pessoal. Então, nós vimos aí, nós fizemos um breve resumo aí sobre a hidrosfera, tem muito mais coisa para falar a respeito, mas a gente já pode encerrar a nossa conversa por aqui, né? Dentro do que a gente havia proposto aqui na matriz curricular de vocês e no livro didático de vocês, a gente conseguiu chegar, né? Conseguiu alcançar. E aí vocês deem sequência na atividade que eu passei para vocês, que vocês já fizeram a primeira parte, né, da questão 1 e 3, vocês vão fazer agora as questões de 4 a 10, tá? Aí essas questões de 4 a 10 dizem respeito justamente à hidrosfera, né, essa parte que a gente desenvolveu agora nesse slide. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês novamente para vocês fazerem as tarefas, para vocês entregarem nos prazos, né, que elas são importantíssimas, né, galera? É importante porque você vai reforçar a tua aprendizagem e ela também é avaliativa, né? Se ela é avaliativa, é importante que você entregue, que você faça, porque ela vale nota e essa nota vai fazer a diferença lá no finalzinho. Então não contem apenas com a prova final. A prova final vale 5 pontos, mas no processo vocês têm mais 5 pontos. Então aproveitem todas essas oportunidades e não percam, né? A gente precisa apenas